Graça e paz de Cristo Jesus para vocês. Só uma coisa, porque eu tenho estido meio ausente. Primeiro, estou de mudanças e nessas correrias do vai e vem eu tenho feito minhas meditações, mas tem faltado um pouco tempo de explorar aqui, de escrever e fazer os vídeos. Porque enquanto eu estou fazendo a meditação, eu também estou escrevendo sobre, fazendo PowerPoints e tudo, para poder trazer esse material futuramente. Então, por isso que eu estive ausente. Outras coisas além do bebê, que vocês sabem, é um menino, Johan. Graças a Deus a gente já sabe. Então, essa é a atualização de porque está tudo caótico por enquanto. Mas vamos agora falar da Igreja Amada da Filadélfia. Gostei muito de ter estudado sobre a Igreja da Filadélfia. Não era bem o que eu esperava, talvez, nos meus estudos. Eu tinha uma impressão, e a gente vai explorar um pouco mais. Vou abrir aqui em Apocalipse, apesar de que, como vocês já sabem, tenha a sua Bíblia aberta em Apocalipse. Leio antes, que daí para o texto ficar mais, para o tempo correr mais rápido. Então, as coisas, o que a gente gosta da igreja em Filadélfia? A igreja em Filadélfia é uma igreja que era uma igreja obediente. Era uma igreja que realmente ela estava fazendo aquilo que ela deveria fazer. E Deus estava dizendo, ou Jesus, né, dizendo ao anjo da igreja, para ela manter-se fiel e para continuar a perseverar. E Jesus começa se identificando aqui o santo verdadeiro que tem a chave de Davi. E a gente precisa lembrar, eu falei isso várias vezes, de que minha boca tá tremendo porque eu tô estressada. De que o livro de Apocalipse ela vai desvendando cada vez mais o tema, ela vai abrindo mais e intensificando mais. Se já no capítulo 1, no verso 8, Jesus Cristo é o que tem as chaves da morte e da vida, ou seja, da salvação e do julgamento, aqui ele já assume a autoridade de ter as chaves de Davi, ou seja, de poder entrar no templo, ou seja, de conceder quem vai poder entrar no reino de Deus. Então ele assume a posição de Yahvé do Antigo Testamento, mesmo Deus, obviamente. E ele começa então a se identificar como aquele que tem autoridade para deixar quem vai entrar no reino dos céus. E a gente precisa entender aqui, a gente olhar a referência ao Antigo Testamento. E a gente vai olhar rapidinho porque é importante olhar o contraste, porque Jesus aqui ele é um tipo em Isaías de Eliaquim. Isaías 22, Eliaquim tem uma promessa que é a partir do verso 21 até o 23, que diz: vestiu-lo-ei da sua túnica, cingi-lo-ei com a tua faixa, e lhe entregarei nas mãos o teu poder, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém, para a casa de Judá. Porém, será sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Fincá-lo-ei como uma estaca em um lugar firme, e ele será como um trono de honra para a casa do seu pai. Ele aqui em Isaías é um que a gente chama de um tipo. Um tipo é quando tem um no Antigo Testamento, e daí tem um antítipo, errei a palavra, o reverso no Novo Testamento. Um exemplo, por exemplo, é quando a serpente é levantada no deserto para salvar Israel de uma peste que estava matando eles. Jesus fala assim como importa que assim como a serpente foi levantada no deserto, no madeiro, assim importa que o Filho do Homem também seja. Então existe vários, José um tipo de Cristo e assim por diante. E aqui nesse texto a gente vê que usa as mesmas palavras, chave da casa de Davi, ele abrirá uma porta. E ele também tem o contraste em Isaías 9, 6 ao 7, que diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Mesma palavra que aqui, ó, cingi-lo com a sua faixa, vestiu-lo com sua túnica. Aí depois ele fala: o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça de agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. E de novo, aqui em Isaías 9, Isaías 21,
tudo, desculpa, Isaías 22 aqui, tudo contrastando, dando contraste daquilo que o Apocalipse tenta falar desde o início. A gente tem falado que é um cumprimento do Antigo Testamento. O Apocalipse está desvendando, está mostrando que as profecias estão se cumprindo no tempo deles. E elas continuam a se cumprir. Vamos voltar lá para Apocalipse. Aí em Apocalipse Jesus começa a falar isso e ele já também, de forma bem categórica, conheça tuas obras, que tem pouca força, que não negaram o nome deles, nome de Cristo. Note o contraste com a igreja de Laodiceia, que era grande, parecia que estava tudo ótimo, mas não estava. Aí ele fala daí no verso 8 e 9 que alguns são da sinagoga de Satanás, que mesmo se declaram judeus, mas não o são. Jesus repetindo de novo essa frase como ele falou antes, com outra igreja. E é interessante porque historicamente os judeus de Filadélfia eles estavam tão comprometidos com a cultura local que eles mesmo foram banidos ou na verdade castigados até pelos seus próprios conterrâneos. Eu tive que deletar algumas coisas antes de fazer esse vídeo. Voltando aqui, Jesus depois fala que eles não negaram. E o que é muito interessante, eu achei lindo desse verso, é que ele falou: eis que farei eles prostrar aos teus pés e conhecer que eu te amei. Jesus não só vai provar para esses judeus que a igreja é o local correto, a igreja onde Jesus manifestou seu poder e amor e salvação. Ele fala aqui de salvação. Às vezes a gente pensa nesse verso que ele vai humilhar, exaltar os que são humilhados, mas não, esse verso quer dizer que Jesus vai abrir uma porta e o testemunho fiel do povo da Filadélfia, da igreja de Filadélfia, fará com que muitos judeus se convertam. Então essa porta aberta, na verdade, é uma referência direta a Isaías de que os gentios se convertariam a Deus e eles se voltariam a Cristo e reconheceriam aquele que a transpassaram, né? Agora, o que é mais interessante nesse verso é de que se os gentios em Isaías são em contraste ou de forma diferente da igreja, de Israel, aqui a função está revertida. Israel se torna os gentios e os gentios se tornam Israel. Porque eles negaram a Cristo e eles são participantes da sinagoga de Satanás. Existe o contraste onde há o templo de Deus, onde existe a verdadeira Israel, que é a igreja. Então, não só eles se converteriam, mas Jesus também está deixando claro de que a salvação está dentro do povo dele, da igreja dele. E eu acho isso fantástico porque Jesus está claramente mostrando que ele vai continuar a obra dele até entre os judeus. E por mais que eles tivessem negado. Aí depois ele falou porque eles guardaram a palavra dele, ele guardaria eles também na hora da tribulação. E quando a gente olha aqui nessa hora da tribulação, da provação, ele diz sobre o mundo inteiro, e obviamente não é o mundo. Alguns tentam usar isso de forma geral, generalizada, mas não é. A gente olhar em Atos 11:28 e Lucas 2:1, a ideia de mundo é de que seria generalizado, mas não necessariamente de que seriam todos os lugares do mundo. Então aqui ele está falando que ele guardaria eles. Não de que eles não fossem sofrer, mas de que a vida espiritual deles seria preservada. Assim como ele preservou a Pedro, que seria peneirado por Satanás. E assim como na oração sacerdotal ele fala que ele guardaria-nos e de que ele nos apresentaria diante do Pai irrepreensíveis, como está no livro de Judas, nos versos finais. Então é muito interessante a gente ver isso, que essa aprovação Deus vai estar cuidando de nós. E ele fala para experimentar os que habitam sobre a terra. Essa frase habitar sobre a terra, ela quer dizer especificamente de que especificamente aos do mundo. Eu tenho várias referências, capítulo 6, verso 10, 8 capítulo 8, verso 12 e assim por diante.
Os habitantes da terra estão em contraste com o povo de Deus. Os habitantes da terra são os descrentes. Então, o que Jesus está falando aqui é que ele vai testar na tribulação tanto os cristãos quanto os não cristãos. E a função dessa é dupla, assim como Jesus falou das parábolas, que ouvindo não entendessem e vendo não vissem, é de que aqueles que estão descrentes, aqueles que estão desviando-se, a tribulação ia fazer ele se desviar e ficar descrente mais ainda, enquanto que para os verdadeiros cristãos fortaleceria a fé deles, a tribulação. Então é bem interessante esse contraste, porque dá para, se você não souber bem o que significa aqui, você se perde e perde a beleza desse texto. Aí ele fala que ele vem sem demora, obviamente isso não é a segunda vinda, mas ele está se referindo de que ele viria dar auxílio para a igreja durante a perseguição, para ajudar eles espiritualmente. E aí ele dá as 4 promessas, que praticamente é uma promessa com 4 facetas. Falar que eles teriam o nome de Deus, eles estariam na cidade do Deus, o nome da cidade do meu Deus, e eles também teriam a promessa de fazer parte, de estar com comunhão. Tudo isso é emprestado de Ezequiel 48:35, a ideia de que no novo templo Deus estaria ali. Então, a promessa de que eles herdariam a vida eterna, de que eles fariam parte do povo de Deus e eles seriam pilares no novo templo. E que fecha daí as 4 promessas, que o verdadeiro povo de Deus estará na cidade, na Nova Jerusalém, que desce do céu. Então é bonito ver isso daí também, porque Deus está prometendo para eles que a porta que ele abriu, ninguém vai fechar. Em Apocalipse 21:25. E ele já está com as chaves de Davi abrindo essa porta. E no final do cumprimento e no final da existência de tudo que nós conhecemos aqui, com a segunda volta de Cristo, o povo dele vai poder entrar nesse novo reinado, nessa nova Jerusalém, e eles vão poder fazer parte, eles terão um novo nome, eles terão a presença de Deus, eles serão parte da cidade de Deus. E eu acho esse verso, eu acho do jeito que ele termina de uma forma fantástica e linda, porque ela realmente é o cumprimento lá do final dos capítulos de Apocalipse, onde haverá novos céus, nova terra, uma nova Jerusalém, da qual Deus estaria ali no meio e não precisaria nem de sol, que a própria luz do Senhor estaria ali. Antes que isso vire um aleluia, amém, 3 pontos de pregação, vamos encerrar aqui, que ele fala, quem tem ouvidos, ouça. Ele tá falando isso porque a igreja precisa de sabedoria, que na tribulação ela precisa saber qual é o seu papel. E eu acho que até para a igreja da Filadélfia isso era crucial, que elas precisavam reconhecer que por mais que elas estivessem fiéis, elas precisam saber como agir, como manter o testemunho, para que daí também possa alcançar as outras pessoas ao redor. Que Deus te abençoe, desculpa o vídeo longo, e que a graça do Senhor esteja com você.